Agora foi. Bom dia. Todos estão me ouvindo bem? Sim, professora. Achei que não ia dar certo hoje não, gente. Conexão aqui travou tudo. Mas até que bom que deu pelo menos para conseguir entrar, conectar. Agora quase no finalzinho. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Hoje nós vamos estudar campo magnético, tá? Abriu? Sim. Sim? Então vamos lá. Falta pouquinho tempo, mas eu vou aproveitar esses 15 minutos que nós temos, tá bom? Pelo menos para dar uma introduçãozinha, já que a gente teve um probleminha de conexão aqui. Não, o Zoom não queria conectar de jeito nenhum. Então, o campo magnético, agora a gente vai entrar na área do eletromagnetismo, tá? Foi descoberto por esse carinha aqui, o Hans Christian Ørsted, em 1820. E ele vai tratar qual que é a influência que tem a corrente elétrica dentro de um campo, tá? E como que se estabelece esse campo em que há a presença de uma corrente elétrica, como que se estabelece essa relação dessa corrente elétrica dentro desse campo magnético, tá? Então, ó, aqui é um esqueminha de mais ou menos como que se procede. O que acontece? A corrente elétrica, ela se estabelece em um condutor. Sempre ela vai ter um condutor para que ela possa fluir, tá? E dentro do campo magnético, a gente tem dois polos, e a presença de uma agulha magnética. Dentro desses dois polos é o que nós chamamos de polo norte magnético e polo sul. A agulha magnética, ela sempre vai assumir uma posição perpendicular ao plano, tá? Que se define pelo fio e pelo centro da agulha. Então, aqui, ó. Esse aqui é o condutor de corrente elétrica. Toda essa atuação de força ao redor dessa passagem de corrente elétrica, tendo presente nesse campo uma espécie de um ímã, né? Que é o que nós chamamos de polo norte e polo sul magnético, tem uma atuação de uma força aqui dentro, ó, que faz com que essa corrente ela percorra dentro desse campo, tá? E essa força de atuação, ela é proporcional à atuação de um vetor, que é o que nós chamamos de vetor magnético, que é esse Bzinho aqui, ó, com essa setinha em cima. Hoje vai ser bem introdutório, pessoal, mas depois a gente vai entender mais na frente qual é a função, por que o campo magnético. Então, ó, o campo magnético a gente tem, ele se procede com a presença de alguns ele é gerado na presença de vários condutores e a gente vai ver vários tipos. Um deles é um condutor reto, que nesse exemplo aqui nós temos uma limalha de ferro, tá? Agora aqui é bom para que a gente entenda melhor aqueles conceitos. Por que a gente estudou corrente elétrica, nós estudamos resistência, os condutores elétricos, vocês não devem esquecer que são todos os metais, tá? Porque esse campo magnético vai se dar na presença desses condutores. Então, aqui, o condutor da corrente elétrica é a limalha de ferro, tá? Ela serve, né,
ela serve como condutor elétrico aqui nessa corrente. E aí a corrente ela se processa nesse sentido aqui, ó, da vertical. E essas linhas à volta é aonde a gente identifica a presença do campo magnético que é gerado na presença dessa corrente elétrica com esse condutor elétrico, que é a limalha de ferro. Então, a limalha de ferro ela vai servir para visualizarmos as linhas de força do campo magnético, que é gerado pelo condutor retilíneo, tá? Então, o que a gente tem que ter como base? Todo condutor elétrico vai produzir um campo magnético, tá bom? Agora, dependendo do metal, nós teremos um condutor, um campo magnético com condutor reto. Nós podemos ter um campo magnético com condutor sineloide, e aí a gente vai estudar cada um deles, tá? Então, como que eu vou entender o campo magnético? É devido a isso. Quando há a presença de corrente elétrica sendo transmitida com um condutor elétrico, automaticamente um campo magnético ele é criado, tá? E o que nós vamos fazer nessa disciplina de eletromagnetismo? Calcular qual é a intensidade desse campo magnético criado através da passagem dessa corrente elétrica, tá bom? Então, a ideia bem resumida é essa. Estão conseguindo acompanhar? Vou acreditar que sim, tá? Então, olha, funciona assim, ó. Aqui nós temos, então, o nosso condutor elétrico. O campo magnético criado em volta dele é esse daqui, ó, tá? O vetor do campo magnético, ele sempre vai ser contrário à corrente elétrica. Então, ó, a corrente elétrica está nessa direção, o campo magnético é sempre criado à volta dele, como se fossem uns espirais. Então, em cada ponto do campo, o vetor B, ó, ele vai ser perpendicular ao plano, que é definido pelo ponto e pelo fio. Então, ó, aqui temos os nossos pontos de carga, a nossa corrente elétrica está passando aqui, e o campo magnético ele sempre vai estar perpendicular, tá? As linhas de indução magnética, elas são circunferências concêntricas com fio, tá? Vai estar aqui à volta do fio. E o vetor B, ele é tangente em cada ponto dessas linhas de indução magnética, tá? Tem uma regrinha para que a gente compreenda melhor esse sentido dessas linhas de indução do campo magnético, que também são chamadas linhas de forças do campo magnético, que é a regrinha conhecida como a regra da mão direita. Então, o que acontece, né? O sentido dessas linhas aqui de força no campo magnético, ele sempre é gerado, como eu disse para vocês, por uma corrente elétrica, tá? Quem estudou essa possibilidade é a corrente elétrica, a gente já viu que foi o Ampere, e ele estabeleceu a seguinte regra. Se você segura o condutor elétrico com a mão, lembrando que condutores elétricos, todos são metais, que são os melhores condutores de eletricidade, tá? O seu polegar vai indicar o sentido da sua corrente elétrica e os dedos à volta do condutor vai indicar o sentido das linhas de força do campo magnético criado, como representado nessa imagem aqui. Então, é uma forma que ele definiu de como identificar na presença de uma corrente elétrica a direção das linhas de força do campo magnético criado. Então, ele fala o seguinte, que quando você segura o condutor com a mão direita, você aponta o polegar no sentido da corrente
E os demais dedos dobrados vão fornecer o sentido das linhas, consequentemente, o sentido do vetor do campo magnético. E o sentido da corrente é o que vai determinar o sentido das linhas e também o sentido do vetor do campo magnético, tá? Então, gente, tudo à nossa volta hoje, que há presença de eletricidade, tem a atuação de um campo magnético. Se eu tenho uma corrente elétrica sendo conduzida por um bom condutor elétrico, eu tenho automaticamente um campo magnético ali em torno, tá? Perpendicular a essa corrente elétrica, tá bom? E o que nós vamos fazer nessa disciplina? Calcular esse vetor criado dentro desse campo magnético, tá bom? Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Sim. Então tá bom. Então, aqui são algumas formas de se observar essas linhas de indução do vetor do campo magnético, tá? Vista em perspectiva, pode ser visto dessa forma. Se eu olhar por cima do condutor elétrico, eu vou enxergar desta maneira. E de lado, o que eu posso ver? Essas bolinhas fechadas é a grandeza orientada do plano para o observador, que é o que está saindo do plano. E essas aqui, ó, que estão com xizinho, é o que está entrando no plano. Então, seria mais ou menos isso. É como se eu visse um lado, ó, o que está entrando, e a volta completa é o que está saindo, tá? Então, a intensidade desse vetor, que é o que mais importa para nós, né, do campo magnético produzido, é calculado e determinado pela lei do Biot-Savart. E ele diz o seguinte, que para nós calcularmos a intensidade desse vetor, nós temos que utilizar essa fórmula aqui, em que o vetor é igual ao μ0, e o μ0, gente, é a permeabilidade magnética do vácuo, tá? Vezes a corrente elétrica dividido por 2 vezes π vezes a distância. Essa distância é a distância do ponto condutor, tá? Que é perpendicular à direção do mesmo em metros. Sempre distância calculada em metros. A permeabilidade magnética do vácuo, que é o nosso μ0, ela é calculada por essa fórmula aqui, ó. 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metros dividido por amperes, tá? Então, uma regrinha para calcular é isso. Essa permeabilidade magnética do vácuo é uma constante, então todas as vezes nós vamos utilizar essa fórmula dela aqui todinha para substituir ela na fórmula do vetor magnético, tá bom? Então, essa aqui é a primeira fórmula de um campo magnético criado por um condutor retilíneo. À medida que o condutor ele muda, como se diz, dependendo do material do condutor, outros campos magnéticos eles são criados. E aí sim a gente vai usar vai acrescentar algo nessa fórmula inicial. Por exemplo, se o campo magnético, o condutor magnético, ele conduz a sua corrente elétrica em forma de cordas, a gente então vai contar cada um que tem e acrescentar o número de cordas aqui nessa forma. Mas isso a gente vai ver mais na frente, tá? Então, por hoje a gente fica aqui. Queria ter ido até mais à frente, mas a internet hoje não foi, não estava sendo a minha amiga. Mas eu espero que vocês conseguiram pelo menos acompanhar um pouquinho a ideia do que a gente vai estudar de agora em diante. Alguém tem alguma pergunta? Conseguiu pelo menos compreender um pouco? Posso fazer chamada? Pode. Meninos, semana que vem eu vou
disponibilizar para vocês uma atividade avaliativa, tá? De geometria, para me fechar a nota de vocês também. Aí eu aviso vocês e publico lá no grupo, tá? A gente se encontra, vou fazer a chamada agora da primeira aula, mas a gente se encontra na terceira aula, ok? Antes da prova de vocês. Vocês têm prova hoje de matemática, né? Sim. Então, vamos lá. Chamada, tá? Jade, já tá conversando aqui comigo, né, Jade? Jade Raíssa, Gessé Alexandre. Presente. Gente, vocês estão já quase concluindo, hein? Já estamos chegando na metade do ano, praticamente. Graças a Deus, né? É, vocês já estão quase terminando. Coisa boa, hein? Né? Arthur? Tá aí, Arthur? Arthur Henrique? Vitor Hugo? Presente. Muito bom. Concluir, terminar, né? Você só tem mais algumas semanas de aula, férias. Logo já estão livres do ensino médio. Meninos, então, obrigado pela presença na aula, por ter esperado aí para entrar. E até a terceira aula, tá? Tchau, tchau. Tchau. Até agorinha. Até.